Olá, segundo ano, tudo bem? Como vocês estão? Como estão passando a semana? Tudo certo? Preparados para mais uma aula? Hoje nós vamos estudar a disciplina de ciências. Vamos conhecer sobre os seres vivos. Abram lá a apostila de vocês na página 2. Abriram? Então lá diz assim, unidade 3, os seres vivos. Troca de ideias. Observe essa obra de arte criada por um artista brasileiro chamado Cândido Portinari, que se inspirou em cenas de sua própria infância. Então, olhando lá a obra de Cândido Portinari, o que a gente consegue observar? Eu vejo lá crianças, vejo construções, que mais? Cavalos, vegetação, montanhas, nuvens, o céu azul, o rio. E aí, pessoal, vocês encontraram mais alguma coisa que a prof não falou aqui? Observem bem essa imagem, certo? Então, ali na número 1 diz assim, descreva o que você vê na paisagem retratada. Então, nós já falamos um pouquinho sobre o que nós vemos nessa imagem, né? Que seria o céu azul, as crianças, nuvens. Isso tudo é uma descrição da imagem, certo? E número 2, que seres vivos você identificou nessa obra de arte? O que são seres vivos, pessoal? Seres vivos são todos aqueles que têm vida, ou seja, as pessoas, os animais que tem lá. Então, todos os seres vivos da obra são as pessoas e os animais, né? E nós não podemos esquecer das plantas, porque elas também têm um ciclo vital. Então, a gente também diz que ela é um ser vivo. Lá no número 3 diz o seguinte, que seres vivos podem ser encontrados no lugar onde você vive. Na casa de vocês que vão ter que escrever. Na minha casa tem pessoas, tem animais, né? A prof tem um cachorrinho. Aqui tem bastante plantas. Então, os seres vivos que a gente encontra aqui são pessoas, animais e plantas, certo? Tem flores, tem árvores, enfim. E na casa de vocês, quais são os seres vivos que a gente consegue encontrar? Respondam aí com a família de vocês. Agora, nós vamos para a nossa apostila lá na página 3, onde diz o seguinte, características dos seres vivos. Na obra de Cândido Portinari, você pode observar uma paisagem rural com crianças brincando próximos à natureza. Vocês observaram que lá tem animais, plantas, montanhas, então eles estão brincando próximos à natureza. As crianças, os cavalos e as plantas são seres vivos. Os seres vivos apresentam algumas características em comum. Todo ser vivo nasce, se desenvolve, pode se reproduzir e morre. Esse conjunto de etapas que ocorre durante a vida dos seres vivos é chamado de ciclo vital. Então, pessoal, vocês conseguiram entender que para a gente ter um ciclo vital, para um ser vivo, nós precisamos nascer, nos desenvolver, podemos nos reproduzir e um dia nós vamos morrer. Assim são os animais, as pessoas, as plantas, certo? Por exemplo, eu nasci, estou me desenvolvendo, né? Já fui criança, adolescente, agora sou adulto. Um dia eu vou
chegar, né, na terceira idade, eu vou ser idosa. Eu tenho um bebê, eu já me reproduzi e um dia eu vou morrer. Esse é o meu ciclo vital. E assim são com todas as pessoas. E com os animais também. Eles nascem, se desenvolvem, se reproduzem e um dia morrem. Com as plantas acontece a mesma coisa. Elas nascem, se desenvolvem, se reproduzem e um dia elas morrem. Certo, pessoal? Elas não vivem para sempre. Então, ali na nossa apostila, nós temos um exemplo de ciclo vital. Observe as etapas da vida de um galo. Então, primeiro nós temos os ovos, depois o pintinho sai desse ovo, que é o nascimento dele. Depois ele está lá se desenvolvendo, é um pintinho peludinho, mais bonitinho, né? E depois ele já é um galo, ele já está na fase adulta dele, certo? Então, esse é um ciclo do galo. Aqui ele ainda não morreu e talvez não se reproduziu, mas faz parte do ciclo da vida dele, certo? Os animais passam por várias fases e mudanças em seu ciclo vital. Alguns, como os seres humanos, passam por mudanças simples, pois já nascem semelhantes aos adultos. Outros, no entanto, passam por várias transformações até chegar à fase adulta. Esse processo é conhecido como metamorfose e ocorre com alguns insetos, peixes, sapos e rãs. A borboleta é um exemplo de animal que passa por uma metamorfose. Então, a borboleta, primeiro ela está lá no ovinho dela. Depois, ela nasce do ovinho, ela sai do ovinho e ela vira uma lagartinha, pessoal. Depois, ela vai criando seu casulinho, né? Lá na plantinha, ela vai criando seu casulinho, vai ficando e ela passa um tempo lá dentro do casulo. E um dia, na primavera, ela vai sair desse casulo e ela não vai mais ser lagarta. Ela vai ser uma borboleta, pessoal. Então, esse ciclo a gente chama de metamorfose. Por quê? A borboleta não nasceu borboleta, ela nasceu uma lagarta. Porém, ela se transformou, né, com as suas etapas em uma borboleta. Por isso, nós chamamos de metamorfose, certo? Estão conseguindo acompanhar? Isso não quer dizer que não seja um ciclo vital. É sim um ciclo vital. Porém, é diferente de nós humanos. Nós já nascemos parecidos com um adulto. Nós já temos o nosso rostinho, né? Alguns com cabelo, pernas, braços. Mas a borboleta não. A borboleta primeiro sai uma lagartinha, depois ela vai para o casulo, para depois ela ser uma borboleta. Vocês conseguiram entender a diferença, pessoal? E lá na página 4, uma das características dos seres vivos é a capacidade de se reproduzir. Por meio de reprodução, eles dão origem a descendentes. Assim, podemos dizer que os seres vivos nascem de outros seres vivos. Quem é que já viu quando o cachorrinho, lá nós temos um cachorro, né? A fêmea, a cachorrinha, e ela tem um filhotinho. Quem é que já viu um filhotinho de cachorro? Essa cachorrinha, ela se reproduziu, ela deu vida para outra vida. Então, no caso, um ser vivo nasceu de outro ser vivo. Vocês conseguem me entender? Assim são as pessoas, né? Algumas mulheres engravidam, ficam lá com o bebezinho na barriga e elas são um ser vivo e elas estão dando vida a outro ser vivo. Certo, pessoal? Vocês estão conseguindo acompanhar a prof?
Aí lá na nossa apostila, nós temos uma imagem de uma porquinha cheia de filhotinhos, todos eles mamando. A porquinha, ela se reproduziu, ela deu vida, ela é um ser vivo, e deu vida para outros seres vivos, certo? Para complementar, os seres vivos precisam de energia para viver. Eles obtêm energia por meio da alimentação. Então, nós não precisamos comer para sobreviver, né? E principalmente comer comidas saudáveis, né? A saladinha, a frutinha, a verdurinha. Os bebês, quando nascem, alguns mamam para sobreviver, é a forma deles se alimentarem. Então, para o ser vivo sobreviver, ele precisa se alimentar, para ele ter energia, para ele conseguir caminhar, ter força para fazer todas as suas atividades. E além de se alimentar, os seres vivos precisam respirar. Se a gente ficar um tempão assim sem respirar, a gente já começa a ficar ruim. Por quê? Nós precisamos respirar para viver. Certo, pessoal? E, por último, para finalizar a nossa apostila, o tempo de vida dos seres vivos é bastante variável. Alguns insetos, como os mosquitos e as moscas, vivem de 1 semana a 1 mês, enquanto certas tartarugas marinhas podem viver mais de 100 anos. Então, vocês podem perceber que tem bastante diferença no tempo. 1 semana e 1 mês é bem diferente de 100 anos. 100 anos é muito tempo. Existem árvores como a jequitibá rosa que pode ter mais de 1000 anos. Já pensou, pessoal, viver mais de 1000 anos? É bastante tempo, né? Então, pessoal, a nossa apostila nós vamos finalizando e eu quero que vocês peguem o caderno de vocês, beleza? Pegaram o caderno? Então, hoje, a nossa atividade no caderno vai ser sobre o ciclo vital, já que nós estamos estudando na disciplina de ciências. Vocês vão escolher um ser vivo, pode ser uma pessoa, pode ser um animal, pode ser uma planta, e vocês vão criar o ciclo da vida desse ser vivo. Por exemplo, o cachorrinho. O cachorrinho nasce filhotinho, ele se desenvolve, ele se reproduz e depois ele morre. Então, esse é o ciclo da vida do cachorrinho, né? Temos o exemplo da borboleta que nós vimos hoje, do pintinho. O que mais, pessoal? Vocês podem pegar as plantas, que elas nascem bem pequenininha e elas vão se desenvolvendo, até elas ficarem a fase adulta, pessoal. Algumas plantas vivem por muitos e muitos anos, né? Igual como a gente estudou hoje, né, pessoal? Então, vocês vão escolher um ser vivo, vão desenhar todas as etapas do ciclo vital desse ser vivo e vão escrever ao lado qual é a etapa que vocês desenharam. Por exemplo, desenhou o ser vivo nascendo? Coloca lá, o nascimento. Desenhou o ser vivo se desenvolvendo? Colocou o desenvolvimento. Colocou o ser vivo se reproduzindo, tendo outros seres vivos? Coloca lá, reprodução. Certo, pessoal? Por hoje, então, nós vamos ficando por aqui, beleza? Realizem também a atividade número 3, referente ao livro A Casa Sonolenta. Combinado, pessoal? Um beijão, então, e até mais!